E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui, tudo ótimo, porque eu estou com meus amigos Bruno Pires, André Costa. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem, graças a Deus. E hoje, hein? E hoje, quem que a gente vai ter de convidado aqui, ilustre, para o nosso segundo episódio? Guilherme, o nome do meio que eu nunca consegui entender até hoje, Erlane. Conta para nós aí, Gui. Erlane. É isso aí, galera. Bom, o sobrenome é meio difícil, né? É Christensen. Christensen. Sobrenome dinamarquês, né? Dinamarquês. Nossa, Guilherme Guilherme. Christensen. Do quê? Mais alguma coisa? Erlane. Que é o que o Zaya sabe falar, né? É a única coisa que eu sei falar, eu sou popular. É só abreviar C.Erlane que fica Os mais três, fácil. dois né? tá bom, tá na média. Cara, é uma honra estar com vocês aqui hoje, viu? Tô muito feliz de verdade e espero poder corresponder aí às expectativas. A honra é nossa. Nós agradecemos porque você aceitou o nosso convite de estar aqui e vamos falar um pouquinho hoje sobre telecomunicações. Perfeito. E isso está entrincerado com a sua história de vida, Sim. assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Quem é Guilherme? Quem é Guilherme? Bom, Guilherme é uma pessoa focada, né? Uma pessoa que gosta de desafios, adora desafios e uma pessoa que ama e adora trabalhar com metas, né? Eu acho que assim, meta na nossa vida é tudo, né? Desde uma meta para comprar uma casa, comprar um carro, uma meta para ganhar um dinheiro, uma meta para conseguir emagrecer, uma meta para conseguir atingir algum objetivo, né? E o que me encanta nesse trabalho é trabalhar com meta, né? E aí eu já entrei um pouquinho na parte profissional, né? Mas voltando à pergunta inicial, o Guilherme é uma pessoa simples que gosta de tomar cerveja, tá aqui, né? Inclusive, vamos brindar aqui a nossa amizade, o dia de hoje. Exato. E uma pessoa que gosta de conversar, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, né? E eu acho que é isso, né? É difícil falar da gente, né, cara? Então vamos do início, Gui. Eu quero que você comece alguma etapa lá de trás, que você começou a se identificar, que você começou a descobrir alguma vocação, até na época de escola, fala como que era a sua infância, tudo. Sim. O que eu percebo lá de trás que me ajudou muito no que eu sou hoje, né, como pessoa, e que a maioria das pessoas julgavam isso como um atraso de vida meu, né? Porque eu descobri o computador ali com 12, 13 anos, ganhei meu primeiro computador que eu chegava do almoço da escola, ligava o computador e ficava lá meia hora carregando para ligar o computador. Eu ia almoçar, eu voltava e estava terminando de ligar. E aí eu já comecei a me aproximar nessa parte de computador. Na época eu tinha um Speed, né? Tinha um Speed lá da Vivo, da Telefônica, né? Que acho que era 4 mega, pagava 110 lá, e, enfim, era um valor muito alto, né? E desde aquela época eu já comecei a gostar dessa parte de informática, né? Desde então, minha mãe conseguiu comprar um computador melhor, né? Minha mãe sempre foi muito guerreira. E quando eu ganhei esse computador melhor, eu comecei a faltar da escola, comecei a abandonar os estudos. Por quê? Porque eu só ficava jogando, né? Ficava jogando RPG online, fazia amizade ali, e tinha dia que eu inventava pra minha mãe, hoje eu tô com dor de barriga, não vou pra escola. A maioria dos dias, né? Ela deve querer me matar, inclusive, por causa disso. Muito Tibia, muito... Tibia, CS. E aí você vai conhecendo esse mundo, né? Você vai meio que saindo da vida, né? Sim. Ali da situação, né? E aí o pessoal hoje em dia tá falando muito do metaverso, né? Então eu acho que naquele momento eu já vivi o metaverso. E isso começou a fazer parte da minha vida ali, né? Porque nesse jogo eu já comecei a ter uma liderança natural, comecei a me destacar e isso me ajudou muito a ter a habilidade de mexer no computador rápido, digitar rápido, né? Enfim, ter uma agilidade. E muitas pessoas que me viram trabalhando e me veem trabalhando falam, cara, mas como você é rápido, você digita rápido, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo no computador, e isso veio de lá de trás, né? A ter a minha liderança, né, que eu criei ali dentro do jogo, me ajudou a ter um desenvolvimento legal na parte de computador, né, me ajudou a ter ali uma agilidade para digitar, para mexer nos arquivos, né, então assim,
eu não mudaria nada Fora o nessa inglês, né? parte aí. Porque nessa época os jogos eram tudo em inglês. Então, o básico que eu sei de inglês, não sei muito, né? Na verdade, acho que eu não sei nada, mas o básico é por causa do jogo, porque o servidor na época era tudo inglês, né? Então a gente, pra conversar, pra vender o que tinha que vender ali, tinha que saber falar inglês. Ô Gui, você percebeu a mesa posta, né? Uhum. Essa mesa posta é um patrocínio da Culinária Arma. Show de bola. Que ela Muito fica lá bonito, no Espaço inclusive. Arma. Então eles forneceram para nós essa mesa maravilhosa que hoje vai nos brindar e vai nos acompanhar durante a noite. Perfeito. Inclusive, essa fogaça. Fogaça. A Muse, que é uma culinária funcional, uma parceria nova da Culinária Arma. A Juliana é uma pessoa muito simpática. Conheci ela hoje. Elas fizeram um evento junto lá no Espaço Arma hoje, que foi um café colonial. Foi muito gostoso, estive por lá. Então, aproveite, fique à vontade. Tem uma geleia de morango aí que é maravilhosa. Morango com pimenta. Então, é para comer, para pegar. Você pode fique à ter vontade durante o certeza nosso que eu vou bate-papo. aproveitar. Tá muito bonito. E quando que você começou com a sua empresa, cara? Me conta. Com a minha empresa? Porque assim, eu sei da sua história. Sim. E eu sei que antes da sua empresa você passou um tempo trabalhando para uma grande companhia. Sim. Né? Perfeito. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Do começo? Começo, Tá. fala. Bom, então assim, eu costumo dizer que a minha vida profissional ela começou em 2013, né? Em março de 2013. Por que começou em março de 2013? Porque dia 18 de março eu comecei a trabalhar numa parceira Vivo Empresas, né? Que é uma operadora enorme, quando se trata de Vivo, né? A gente tem que falar. E dia 30 de março de 2013 eu comecei a namorar minha esposa. Né? Então eu digo que minha vida ela começou de fato em 2013. Bom, eu nunca tinha trabalhado com vendas, não imaginava que eu ia ser de um setor comercial, nem muito menos trabalhar na parte de gerenciar pessoas, né? A liderança a gente sabe que veio lá de trás, mas quando se trata de pessoas é muito difícil a gente imaginar, né? E antes de entrar nessa parceira da Vivo, eu tinha trabalhado como chapeiro no Girafas, né? Quando eu era um pouquinho mais novo, tinha trabalhado de auxiliar de jardineiro e, de fato, eu nunca imaginei, né? E até hoje, inclusive, eu preciso perguntar pro gerente que me contratou onde que ele achou meu currículo, porque eu não sei. Caramba. E nem ele sabe. Na verdade, eu já tinha perguntado para ele, agora que eu lembrei. Então, assim, foi algo muito, muito diferente o que aconteceu. E na entrevista que eu fiz com ele, ele falou, ó, tem uma caneta aqui, me vende essa caneta. Aí eu praticamente travei na entrevista, né, porque fui pego ali despreparado, né, e não consegui vender a caneta para ele, né, e ele me falou, olha, você poderia ter falado isso e isso, né, mas eu tô percebendo que você precisa de uma oportunidade, ele me falou isso, né. E eu não sei se foi um blefe dele, mas assim, eu acho que tinha alguma coisa ali que estava mostrando para ele, ó, esse cara pode ser uma pessoa que vai dar certo nisso. Potencial. Aí, beleza, ele falou, ó, vou analisar aqui, vamos entender, né, se você tem o perfil e depois eu te ligo. Aí, no outro dia de manhã ele me ligou falando que eu estava contratado. Caramba, legal. Aí, beleza. Eu, naquela época, não tinha, de fato, experiência comercial, nem na forma de se vestir. Porque quando a gente fala de atendimento ao público, a gente tem que estar bem apresentável, né? Tem que estar com cabelo feito, barba feita e precisa estar ali, né, vestido bem. Naquela época, eu não tinha uma boa vestimenta, né? Eu andava com camisa amassada, andava com calça caindo, não usava cinto, né? E ele pegou muito no meu pé naquele começo, a ponto de uma vez eu chegar lá com a calça caindo, ele falou, ó, se você não comprar um cinto amanhã eu vou te mandar embora. Caramba. E eu tinha acabado de entrar na empresa, não tinha dinheiro, minha mãe também não tinha dinheiro, né? E aí o meu líder na época me virou e falou assim, ó, eu tenho um cinto aqui, né? Vou te emprestar meu cinto, mas não vou deixar isso aí acontecer. Entendi. Então assim, eu sempre tive pessoas ali no meu começo, né, que me ajudaram, né, a conseguir manter, porque se fosse por mim mesmo, eu acredito que eu não estava ainda, né, não tinha seguido esse caminho aí. Depois disso, comecei alguns dias a chegar atrasado, por causa que um dia porque o despertador não tocou, um dia porque o ônibus atrasou e a gente
no começo da carreira a gente não tem aquele gerenciamento de tempo, né? De, preciso É o acordar início um de pouquinho tudo, mais né? cedo para chegar no horário, né? Então isso daí foi uma grande dificuldade para mim. Só que conforme foi passando as situações, eu fui me incomodando, né? Eu sempre fui uma pessoa que se incomoda muito e busca melhorar. Fui entendendo, no começo foi muito difícil de eu assimilar e aceitar essa mudança, né? Mas fui mudando aos poucos. E no meu primeiro mês lá como consultor de negócios, né, que a gente fazia atendimento para a empresa, eu ganhei como um dos melhores vendedores, ganhei um celular. E na época eu estava usando o celular da minha mãe estava ficando sem celular, eu peguei o dela para trabalhar e ganhei outro, falei, toma, mãe, agora eu já tenho o meu. E aí foi onde a gente Consegue se virar. a gente começou a conseguir aí evoluir, né? Quando eu entrei na empresa, eu estava com 20 anos, né? Eu não tinha carteira de habilitação, morava com a minha mãe. E depois de um ano ali, né, performando na empresa, eu consegui juntar para poder fazer a carteira de habilitação, né? Fiz a carteira de habilitação, o gerente falou assim, olha, agora você está promovido para liderar uma equipe. Eu tirei a carta, no dia que eu peguei a carta, ele já me promoveu para liderar a equipe, o mesmo gerente que me contratou, tá? Nesse dia começou um divisor de águas na minha vida, né? Porque além de mim eu tinha que cuidar de mais 4 pessoas. Então comecei a entender a responsabilidade. E antes de chegar esse dia eu falava para todo mundo, eu não quero ser líder. Eu não quero assumir essa responsabilidade, eu acho que isso aí não é para mim. E eu tinha um negócio comigo que eu não queria e chegou na hora e falei, vamos. E isso aconteceu em quanto tempo? De quando você entrou na empresa? Um ano. Um ano. Exato. E novo, né? Um ano. 20 anos. Acho que já estava com 21, se eu não me engano. E assim, o pessoal que trabalhava comigo, alguns eram mais velhos, né? Então, naquela época ali, vamos colocar aí 10 anos atrás, a forma de pensar das pessoas era muito diferente em comparação a como é hoje, né? Pós-pandemia, vamos dizer assim. Então eu tive uma certa dificuldade de conseguir entender, de conseguir me lapidar, né, como pessoa, e tive que começar a mudar a minha postura, né? Porque eu tinha muito uma postura ainda voltada à postura da rua, né? Voltada à postura musical, vamos dizer assim, né? Que depois eu acredito que a gente vai falar. Então isso foi uma certa dificuldade. Mas aí eu comecei a me destacar, comecei a formar pessoas ali, né, na liderança. E depois de, acredito que 2 anos, eu fui convidado para abrir o escritório em Ribeirão para fazer uma equipe de porta a porta lá, né? Morei em Ribeirão por 3 anos, tive 3 equipes lá com 15 pessoas, né? E quando minha filha nasceu, a Maria, primeira filha, né? A gente começou a conversar muito, eu e minha esposa, porque em Ribeirão eu estava mergulhado no projeto da empresa. Tinha que ficar ali focado no projeto da empresa, enquanto ela tinha que cuidar da minha filha, e tinha médico, tinha isso, tinha aquilo, eu tinha que dar um jeito de dar o suporte. Começou a ficar muito apertado, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que quando eu entro num negócio, eu entro de corpo e alma, entendeu? E isso naquela época estava atrapalhando minha parte pessoal, né? Foi onde eu comecei a entender um pouquinho mais isso. E aí conversamos, a gente decidiu voltar para Araraquara, e na época eles não queriam me voltar para cá porque não tinha outra pessoa para me colocar no lugar, até treinei uma outra pessoa, mas eles não queriam que eu saísse de lá porque eu era de confiança, né? E aí voltei para Araraquara, eles falaram assim, antes de eu voltar para Araraquara, olha, não tem vaga para você em Araraquara. Caramba. Aí eu comecei a correr atrás de um outro trabalho, aí eu arrumei um outro trabalho, minha esposa postou no Facebook que estava procurando um caminhão de mudança, o dono da empresa me ligou, o que é isso? Você está procurando um caminhão de mudança para voltar para Araraquara? E ele não sabia. Eu não tinha falado nada ainda. Caramba. Minha esposa postou, viram lá, o pessoal da empresa foi lá e falou para ele. Aí eu já tive que explicar. Falei, ó, é o seguinte, eu tô querendo voltar para Araraquara, vocês já estão sabendo, arrumei outro emprego. Com vocês ou sem vocês eu tô voltando. Sim. Pensando na minha família, né? Aí chamaram eu para conversar, conseguimos acomodar, mantiveram eu na empresa e falaram que eu ia responder para um outro gerente, né? Que estava aqui na época em Araraquara. Falei, não tem problema, esse gerente foi eu que treinei, eu ajudei ele no crescimento e eu, em questão à hierarquia, eu não tenho problema em relação a isso. Se a pessoa é mais nova que eu, se ela entrou depois, eu não tenho problema em responder na questão de hierarquia. Respondi para ele um certo tempo, aí ele acabou saindo da empresa, entrou numa outra oportunidade
E o gerente geral, logo depois disso, ele foi para abrir a empresa dele na Claro, né, que é uma outra operadora. Aí ele me nomeou para ser gerente geral aqui em Araraquara, depois de um certo tempo que eu estava aqui, porque eu já estava querendo sair da empresa de tudo que é jeito. Né? E isso que ano que era? Mais ou menos 2022, 2019 para 2020 ali, mais ou menos. Ah, recente. Recente. Mais ou menos. E aí ele me avisou no dia que ele estava saindo. Ninguém estava sabendo que ele ia sair, o gerente geral. Caramba. Aí o dono da empresa veio para cá, chamou eu e ele, colocou os dois na sala. Aí ele virou e falou: ó, fala você. Aí ele: não, fala você. Aí ele pegou e falou: ó, ele tá saindo porque ele tá abrindo a empresa dele e não tem outra pessoa para colocar no lugar a não ser você, né? Caramba. E eu não tive nem tempo de pensar. Falei: beleza, tamo junto, vamos fazer. Enfim, Já até, tá aqui, porque, já. até porque foi o que eu falei, eu sou movido a desafio, né? Tá certo. E no final das abraçou, contas, no final das contas, É uma notícia boa, né? é uma meta, né? Você escalonar. Exato. E aí, logo depois que eu assumi, eu fiquei um tempo ali, normal, entrou pandemia. Equipe de porta a porta, fazendo a região, atendendo empresas. E aí, o que nós vamos fazer para se reinventar? Tivemos que colocar todo mundo dentro do escritório para ficar com o computador, montamos as bases e começamos a fazer treinamento. Aí você imagina o pessoal de porta a porta, né, que não está acostumado a mexer no computador. Início de pandemia, você não sabe quando pode voltar, quando o tempo vai demorar. Exatamente. Então, assim, começou a ser um turbilhão de informação na minha cabeça e eu no meio de tudo, né? Eu no meio dos vendedores, colaboradores e diretor. Chegou um momento que eu pensei comigo, tá, e agora? Que eu vou ter que ensinar a mexer no Office, vou ter que ensinar a mandar proposta, vou ter que... Elaborar. Cara, vou ter que ensinar o Do pessoal a básico. fazer. Não precisa básico. Beleza. E aí foi onde a gente começou a fazer treinamento, todo dia de manhã sempre teve reunião matinal das 8 às 9 e eu usava esse horário para capacitar a galera. Começou, dificuldade, aí começou a dar certo. Com poucas pessoas a gente conseguiu fazer um trabalho interessante ali, né? Entendi. E aí foi nesse momento que eu entendi que quantidade não é qualidade. Né? Eu comecei a entender isso nessa parte, que me ajuda muito até hoje. Então, assim, essa fase foi uma fase muito difícil, que a gente não sabia, não conhecia ainda o Covid, né? Não sabia como que ia se comportar, como que o comércio ia se comportar. E tivemos que ir pensando em formas, estratégia e o cérebro fritando todo dia, né? Porque ao mesmo tempo a gente pensava assim, eu tenho abaixo de mim pessoas, se eu não entregar o número, cabeças vão rolar. Sim. E até a mim, inclusive, né? Não tem E a pressão numa companhia dessa é sempre muito grande, né? Muito grande. Por quê? Porque a meta lá, ela é diária, semanal e mensal. Caramba. Ou seja, se eu não entregar a minha meta diária e semanal, eu não bato a meta mensal. Sim. E se o consultor não entrega a dele diária, a minha time semanal... Tem uma meta do time. Tem uma meta do time que é minha. Que você pega, né? Isso, vamos supor, nós temos que vender na semana 20 linhas de celular. Tá. Aí eu vou dividir para vocês aí esse número. Só que eu sempre coloco uma margem. Por quê? Porque se der errado, eu estou dentro da margem de erro. Entendeu? Então precisa calcular em cima da margem de erro. E na época você tinha o poder de mandar pessoas embora já? Tinha, eu comandava tudo. Caramba, legal. E como que foi a primeira vez que você mandou alguém embora? Na verdade, a primeira vez, eu já tinha esse poder em Ribeirão, né? Primeira vez que eu mandei uma pessoa embora, eu fiz a besteira, eu acredito de se aproximar muito dessa pessoa, né? E virar meio que um brother, né? E aí ela foi a primeira que eu tive que mandar embora. Caramba. Então, assim, foi muito difícil, mas depois desse dia eu comecei a entender o seguinte, negócios, amigos à parte, né? E depois disso eu, sinceramente, eu comecei a ter muita dificuldade nessa parte de mandar embora, fazer acordo, fazer alguma situação pontual, porque começou a doer no sangue, na minha carne, né?
Pô, mandei o cara embora, o cara tem família, o cara tem isso, o cara tem aquilo. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer para não me sentir culpado? O lado humano começa a pesar mais, Exato. falar mais alto. Exato. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar com feedbacks mais pontuais. Então assim, ó, se eu tinha o Bruno que eu ia mandar embora, o Bruno tinha que saber que não estava legal o resultado dele. Não que eu não fazia antes, mas eu comecei a fazer com mais constância com as pessoas que estavam abaixo do que a empresa precisava. A pessoa meio que esperava que isso ia acontecer. Isso. Você não precisava falar, ela Pronto. já pelo ambiente já sabia. Isso, na hora Ela que eu sentava chegava com você ali e falava, eu vou embora, né? Já sabe. Eu estava Isso. esperando, Então não eu conseguindo. começava a fazer assim, ó, você precisa melhorar nisso. Ó, nessa parte aqui não tá legal, vamos precisar melhorar, vamos precisar atuar aqui para conseguir fazer. E dava feedback, dava uma capacitação, um treinamento. Eu sempre fui um gestor muito participativo, né? Vamos dizer assim, aquele gestor que tá no chão da fábrica ali com a galera, de sair junto para atender cliente, de estar na rua, um líder mesmo, né? Eu mesmo que eu era gerente geral, quando eu saía e quando eu virava para a equipe e falava, hoje eu vou com vocês para rua. Cara, a galera já ficava, né? Animado. Cara, o Guilherme vai pra rua e tal. E eu, tipo assim, eu nunca fui um cara que me senti ou me achei por ter um cargo, né? Por quê? Porque no passado eu passei por algumas situações ali que me ensinaram, né? Que a gente não precisa dar carteirada em ninguém pra fazer o negócio acontecer. Né? Então isso foi o que me ajudou a hora, lá na frente, a hora que fosse mandar alguém embora, já tá alinhado. Ó, você não precisa nem questionar o porquê. Eu já expliquei para você em várias reuniões anteriores, né? E se a pessoa questionar, eu vou ser político ali na resposta, vamos dizer assim, né? E contratação, Gui? Você fazia também? Também. Na parte de contratação, a gente sempre teve muita dificuldade nesse ramo de telecom, né? Porque o turnover é muito alto. E o ideal para toda empresa, obviamente, não só telecom, é ter uma pessoa que cuida só disso, né? Então eu cuidava de RH, eu cuidava de treinamento, eu cuidava de logística, eu cuidava de contratação, demissão, eu cuidava de várias situações, né? Então, em determinados momentos, a gente depois que contratava a pessoa, eu olhava e falava, cara, é uma aposta, mas eu acho que não vai rolar. Várias vezes aconteceu isso. Sorte que tem aquele período de experiência. Isso, exatamente. E eu chegava a mandar embora antes ainda. Caramba. Tinha vez, antes dos 45 dias. Porque a pessoa, modéstia à parte, tá? Da minha parte / empresa, o colaborador tinha tudo. Porque ele treinava, ele acompanhava, ele podia tirar dúvida, ele tinha feedback e o suporte da empresa. Só que a pessoa que entra nesse ramo de telecom, ela acha que é fácil. E não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque você precisa entender o produto, você precisa entender o valor, você precisa entender o perfil do cliente que você está atendendo e você precisa entender a concorrência. Certo? Então são vários pontos que precisam ser analisados. Mas, nessa parte, voltando a essa parte de contratação, chegou um momento que eu praticamente que criei uma estratégia que foi a seguinte: vamos fazer primeiro uma dinâmica. Eu colocava uma ADM lá da empresa para fazer a dinâmica de vendas, para analisar. Eu nem participava mais. Em algumas eu olhava, dava já né, tinha uma segurança sabiada na pessoa, né? Aí ela fazia e fazia muito bem. Depois dessa, a pessoa ia para uma segunda fase que ela passava ali por alguns raciocínios lógicos e ela tinha que escrever um texto de algum tema específico. Por exemplo, tinha um que eu adorava: como vender em tempos de pandemia. Bacana. Bem legal. Eu fiz essa pergunta, né, para eles responderem por texto. E depois dessas duas análises que eu ia para individual. Então, às vezes, mesmo assim, passando por essas 3 etapas, não dava bom. Ah, sério, cara? Sério, cara. Porque tem o leão de entrevista, né? Tem o cara que tá ali, mas na hora que ele entra... Na entrevista, Exato. Exato. E essa parte de telecom, falando português claro, abertamente, a pessoa tem que ser meio louca da cabeça, cara. Por quê? Porque é um negócio massivo, lidar com pessoas não é fácil. Não E tem que ser uma pessoa, tá, que quer ganhar dinheiro. Ah, eu moro com a minha mãe, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a vida dela tá estável, zona de conforto, Equilibrada, tá? Equilibrada.
Agora você pega um cara que mora sozinho, que paga a pensão, Precisa pagar o boleto. que precisa pagar o boleto. Cara, ele vai fazer o negócio rolar. E tinha alguns que não faziam mesmo assim ainda. Caramba. Então, assim, é muito... É loteria. Tá. É loteria. É loteria. Por isso que eu falei pra vocês no começo que quando o gerente lá me entrevistou, falou que eu precisava de uma oportunidade, eu não sei o que ele viu. Ele pode ter visto, de repente, essa liderança nata em você. Pode ser. Que eu acompanho você aqui nos corredores do Sempre Zero Harmonia, lembrando que esses primeiros episódios nossos, né, são um brinde às empresas que estão aqui dentro do Sempre Zero Harmonia. Perfeito. Né? Nós combinamos isso e depois, logo a seguir das empresas daqui, nós vamos fazer com as empresas do Espaço Arma também. E você foi o primeiro do centro, porque o Caio, que nos acompanhou no outro episódio, ele foi uma pessoa que passou pelo centro Sim. e foi para o Arma. Inclusive, muito obrigado Caio pela parceria, por estar conosco aí em mais um episódio e vamos junto. Caio dá momentos, fotos e filme. Quem precisar, Caião é fera. Ele fez uma portabilidade de centro, né? Ele fez uma portabilidade. Não pagou multa. Não pagou multa, fez uma portabilidade. Show de bola. E aí, mas você é o primeiro, cara, o primeiro do centro. muito obrigado. E- Fico muito feliz de saber isso. De coração. E sabe mesmo. por que nós chamamos você para ser o primeiro? Não sei, mas deve vir bomba isso. Agora até eu quero ouvir. Justamente porque você é um cara desinibido. É um cara que conversa, que fala, que não tem travas, que não tem vergonha de se expressar. Não é porque não tinha outra. Então nós combinamos, pô, vamos pegar uns caras primeiro para poder bater papo, Vamos ver conversar, quem né? vai aceitar essa loucura. Vamos ver quem que é o que vai ser sair. Então, assim, é um desafio para nós também. É um sim. projeto novo. Então nós precisamos de gente que fale, Sim, que gosta perfeito. de conversar, de liderar. E aqui nos bastidores, né, já que nós estamos falando disso, quando vocês vieram falar, cara, eu adorei, uma ideia muito top, eu, cara, super apoio isso e não é à toa que nós estamos aqui hoje, né, então acho que é um sonho realizado aí de todos, né. E assim, falando dos bastidores do corredor que você me acompanha, cara, tem dia que eu não consigo falar com vocês direito, né, porque é Da toda correria, hora o telefone loucura. tocando, mas a minha vontade é estar aqui com vocês o tempo todo conversando igual nós estamos agora, porque, cara, eu acho que não só a Zcast, Zaya, como os dois espaços que você construiu, cara, só tem gente boa. Verdade. Eu não consigo olhar para um e falar, cara, esse aqui Acaba não- virando um filtro, né? As pessoas que já estão aqui acabam virando filtro. Exato. Automaticamente você vê algumas empresas que entram, às vezes acaba ficando deslocada, acaba criando um perfil. O Brunão já trocou 3 vezes de sala. Ele foi crescendo, Evoluindo, ele foi graças a evoluindo, ele foi pegando uma sala maior. Perfeito. O Andrezão já tá na segunda. Já tá numa segunda sala já. Eu Nós também estamos tô na segunda, desenvolvendo. Pô, você tá bem, é verdade, cara. Começou lá na mesa. Começou numa mesa, numa sessão de trabalho, né? O Gui chegou sozinho aqui. ó. Sozinho. Eu passei pela porta, vi ele só com o notebook dele e disse, que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá E fazendo? detalhe, quando ele começou, sentou, eu perguntei pro Alisson lá. Eu falei, Alisson, legal, né? O que ele faz, tudo. Falou, ele mexe com telemarketing, tudo, vai vir um pessoal e me acelera na frente. Eu falei, nossa, Vai falar, fudeu. vai ser uma falação o dia inteiro aqui, não sei. Nossa. O Gui, sabe o que eu lembrei, cara? A minha fala foi exatamente essa. No seu clipe, cara. Nossa, é verdade, O que esse cara aí? O que esse cara tá O fazendo que esse aqui? cara tá fazendo aqui? Quem é esse cara aí? Sei lá. Gente, vocês não sabem, né? Cara... Mas há uns 15 anos atrás... Não foi tudo isso. Não foi tudo eu não isso? tô tão velho. Há uns 10 Não, anos. uns 10. Sabe Não. por quê? Será? Porque o aquário não tava nem com Uns água. 9. E foi nessa O sala. aquário não tava nem com água. Foi ainda. nessa sala. Foi nessa sala. Nós Cara, gravamos um clipe. O Gui me ligou e falou assim, Zaya, eu preciso de um espaço para gravar um clipe. Que ele tem uma carreira artística, depois ele vai falar disso. Que isso. Para gravar um clipe. E esse clipe precisava de um escritório mais social para gravar uma primeira parte, né? Que era um precisava empresário. de um escritório, precisava do escritório, que é escritório. esse aqui, ó, nesse ambiente aqui. E aí
os empresários falando, meu, que é essa banda nova que tá surgindo aí? Aí o cara bateu na minha mesa, que eu fiquei com uma raiva dele. Ele deu um tapa na minha mesa, o William. Ele deu um tapa na minha mesa, um tapa tão forte, que eu quase falei, para, Isso aqui eu não tinha nem vindo, porra! vindo, bateu na mesa, falou assim, esses moleques aí não vão entrar no mercado, não. Arranca fora, não sei o quê. Como se fosse simulando vários empresários, todo mundo de terno, né? E o William como se fosse um grande produtor, não querendo que a banda dele entrasse no mercado, entendeu? Caramba. E aí corta a cena daqui e começa a cena do clipe em algum outro lugar que foi gravado. Isso foi fantástico. E assim, Zaya, eu de verdade, cara, eu sou muito grato a você, porque naquela época você abriu as portas pra mim, né? E mais uma vez agora você abriu as portas de novo, né? Porque você foi a segunda pessoa que eu falei sobre a minha empresa, e quando eu te procurei, você falou, Gui, tamo junto, vem pra cá, vamos ver o que vai acontecer, depois a gente desenrola alguma coisa. Cara, obrigado, de coração. Eu tô quase chorando aqui, tá? Você é foda, Você é um cara fera, cara. Você é foda. Você é um cara que vai... De coração mesmo, cara. Foguete não tem ré, hein? Escuta o que eu tô te falando. Pariu. Cara, e assim, pra você ver, né, foi o que o Bruno falou, a gente vai emanando energia, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Eu também. E a gente vai se fechando de pessoas que estão pelo mesmo propósito, que querem crescer, que tem broderagem. Mesma sintonia. Mesma sintonia. Cara, isso aí pra mim é sensacional. Eu admiro muito isso, cara. Ô Gui, eu tenho só uma reclamação. Você não comeu nada aí, né? É verdade. Cara, sabe por que você tá falando? Você tá tão não animado. tá tão Não legal deu tempo. aqui, cara. Experimenta essa geleia de morango feita pela culinária Arma. Vou experimentar. Essa tortinha tá tem uma maravilhosa. pimentinha aqui, cara. Olha só. Ó. Essa fogaça aqui é fermentação natural, feita pela mousse. Isso aqui tá muito bom. Você hein? põe uma geleinha de Gente do morango, céu. fica bem legal. E Precisa de formalidade pra comer? não, sem formalidade. Fica à vontade. Sem formalidade. Só Come vai. obviamente. Só não come palitinho, tá? Pode pegar com a mão palitinho. se você quiser. Rapaz, essa Gui, pimenta tá um... eu quero que você fale um pouquinho da sua carreira artística, porque aí depois nós vamos entrar na sua empresa, que é o que nós vamos conversar sobre a Luma. Tá. Mas antes disso, um pouquinho mais do Gui. O que é essa carreira artística, cara? Conta pra gente. Bom, deixa eu só terminar de mastigar aqui. Não, fica à A vontade. gente conheceu a carreira dele Você no sabia, almoço Zé? ainda. Não, a gente descobriu um almoço que a gente teve aqui. Acho que foi no início da semana ainda. Mas ele cantou uma palhinha Não, ali na hora? segunda-feira. Não, o Alan, que trabalha com ele, apresentou pra gente o vídeo dele no YouTube. Cara, a carreira artística, ela foi meio que um negócio louco, né? Por quê? Eu também nunca imaginei que eu ia escrever música, que eu ia fazer música e foi algo assim muito, muito louco, né? Por quê? A vertente é o rap, né? E quando a gente fala rap, o pessoal já fala, rap é discriminado, rap é isso, rap é aquilo. E, cara, o rap, ele salva muitas vidas, né? Ele consegue trazer mensagem. Obviamente que tem muitos cantores aí que cantam situações diferentes, mas na minha vida o rap entrou para salvar, né? Que é o que eu costumo dizer. O Alan, ele começou a me incentivar a escrever, fazer rima, né? E daí a gente começou, por quê? Porque na época tinha lançado Rashid, Projota e Emicida, né? Que eram os três tenores. Até então eu não era muito vidrado ali no rap, né? Só que quando veio eles, eu me encantei, né? Porque era algo que trazia uma versatilidade e ao mesmo tempo trazia uma mensagem nas músicas, né? Eu falei, cara, isso aí começou a me dar, sabe, uma inspiração, uma vontade de fazer música e aquilo me punha pra cima, cara, sabe? Eu acordava já ouvindo, falava, cara, isso é muito bom, muito top, pô, legal. E aí comecei a ouvir e, cara, começamos a escrever uns negócios diferentes e num determinado momento eu comecei a pensar, cara, vou fazer alguma coisa aí. Aí eu e o Alan criamos um grupo, foi um primeiro grupo que chamava Stronda Rula, na época do bonde da Stronda. E, cara, fizemos umas músicas ali, mas assim, a gente era muito novo, tinha muito a amadurecer Quantos ainda. anos vocês tinham na época? Cara, eu acho que a gente tava ali com uns 14 anos, 15 anos, Caramba. mais ou menos. Tudo isso, cara? Caramba. Aí, cara, foi um negócio mais momentâneo ali, até porque eu, naquela situação ali, não tava assim muito que
cara, o bonde da Stronda é legal, mas minha maturidade começou a pensar coisas diferentes. E aí foi onde eu pensei, tá, agora vou tentar formar um negócio que fique legal, que a gente consiga trazer versatilidade, né? Aí foi quando eu conversei com o Alex, Certo. que é o Alex Conicelli, e começamos a conversar assim, porque eu trabalhava no monitoramento 24 horas, entrava 6 horas da tarde, saía 6 horas da manhã. Começamos a conversar, a rimar, compramos um microfonezinho de R$1,99, começamos a gravar. Cara, vamos fazer um grupo, vai, vamos fazer um grupo. Aí fomos embora do serviço, fomos pra casa dele, isso depois das 8 horas da manhã sem dormir. Aí começamos a conversar, o irmão dele participando. Tá, e aí, qual que vai ser o nome do grupo? Alquimia. Alquimia o quê? Mas demoramos pra chegar no nome, né? Mas aí chegou uma hora que é alquimia. Aí, viramos e falamos do verso. Beleza. Pô, legal o nome, hein? Aí ficou Alquimia do Verso. Legal. Aí começou eu e o Alex, gravamos uma música. Aí nós pensamos assim, cara, tá faltando alguma coisa. Aí fomos e começamos a buscar outras pessoas dentro de Araraquara que poderiam fazer parte do grupo. Aí nós encontramos o... Foi fácil achar? Cara, eu, assim, não foi fácil, mas já estava do nosso lado, né? Entendi. Eu tinha uma aproximação muito boa com o japonês, que é o Kiura, né? E a gente já estava meio próximo, eu e ele também, da gente se encontrar ali pelo menos umas 3 vezes por semana. Legal. Aí eu falei pra ele, nós estamos com um projeto aqui japonês, que o pessoal chama ele de japonês, né? Vamos fazer com a gente, vamos somar com a gente aqui, aí ele entrou. Aí depois dele veio o Axel, né? O pessoal conhece bem o Axel, que ele faz R&B, né? E ele entrou também para somar. E dali em diante a gente começou a compor, cada um do seu jeito, cada um escrevendo a sua letra, pensando ali como que a gente poderia fazer. E chegou o momento que a gente precisava de um produtor, né? Um beatmaker. E aí nós chamamos o Robert Soares, né? Que inclusive, cara... O Robert é foda. Bicho é tudo foda, investimento cara. Próprio, isso tudo investimento próprio, tudo. Pra gente poder gravar, a gente tirava do nosso bolso, né? E chegou um momento que tava tudo pronto, as músicas no estúdio do Renan, inclusive. Certo. E nós precisávamos de dinheiro para poder investir, para fazer CD, para começar a vender. Certo. E aí, eu já era do comercial... Né? Falei, galera, vou começar a correr atrás de patrocínio. Cara, eu peguei uma motinha minha, uma CBX, caindo aos pedaços. E ia de sábado, porque de semana eu trabalhava. Ia de sábado correr atrás de patrocínio, né? Fechei com a Tatu 013, os meninos são foda, né? São, cara, tudo que eu preciso eles me apoiam. Os meninos são muito bons, cara. Fechamos com a Tabacaria Delta, o patrocínio. Caramba. Fechamos com a empresa que eu trabalhava na Vivo, que o dono quis me patrocinar, quis patrocinar o Alquimia, né? E aí, com esse dinheiro de patrocínio que eu consegui, a gente colocava a logo deles no final dos clipes, né? E também colocava no EP, no CD, na capa ali, a logo deles. Então, assim, eu dei a testa ali, vamos dizer assim, né, pra essa parte. E conseguimos fazer, fizemos bastante cópias, vendemos. Tanto que o show do lançamento nosso foi no Moinho. Cara, o Moinho, eu acredito que no dia que a gente fez o lançamento lá, sem brincadeira, acho que tinha umas 200 pessoas, cara. Caramba! Mais ou menos. Não cabia mais gente lá dentro, cara. De tanta gente que tinha. Então, assim, eu acredito que o Alquimia ele foi o divisor de águas do rap em Araraquara, né? Por quê? Naquela época a galera mais antiga do rap era mais voltada à facção, Racionais, e a gente entrou com uma vertente diferente. Tanto que a galera virava e falava, os boyzinhos aí que tá copiando a Conicril. Os caras falavam. Vixe, né? Os caras falavam, mal ele sabia que um morava com a mãe ganhando R$1.000, o outro não sei o que. Então, assim. Uma luta do caramba pra conseguir. E eu sempre fui, cara, muito apontado por isso, né? Talvez por ser branco, por ter um nome diferente dinamarquês, a galera sempre achou que eu nasci em berço de ouro, né? E nunca foi assim. Mas, cara, também nunca fiz questão de provar nada pra ninguém. Eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou e isso é o que basta, né? E depois do lançamento do EP, né, que é o CD do Alquimia. Que ano que foi o lançamento? Foi em 2015, se eu não me engano. Se não me falha a memória, tá? Eu sou meio ruim com data. Cara, foi o primeiro show de rap
que eu fui na minha vida. Que eu fui assistir vocês. Imagina o Zion, não cheguei. Então, é esse que era Olha da hora. que quebra de paradigma, né? Era esse que era da hora. Eu gostava do som de vocês, mas assim, eu nunca fui de rap, mas o som de vocês era legal. Então, cara. E aí foi num lugar bacana, não lembro, foi no centro da cidade, num pubzinho bacana lá e tal. Foi no Moinho. No Moinho, Foi né? no Moinho. Você lembra o jeito que tava? Tinha um monte de gente, cara. Tava lotado, cara. Foi o lançamento nosso. E eu tava lá. Então, Eles estavam e lá. pra você ver, isso que você falou, a gente ouviu de outras pessoas. A gente ouviu de várias pessoas. Então, assim, o nosso grupo, ele tinha potencial pra hoje estar no mercado, cara, ao lado aí de Felipe Rett, dessa galera que tá estourada. Por que que não foi pra frente? Por conta de ego de cada um. Entendi. Né? Por conta de trabalho, né? Eu, no meu caso, eu acabei me afastando, porque depois eu mudei para Ribeirão, depois do lançamento, e aí a galera meio que ficou com o ego inflado ali, o ego meio ferido, tanto que o nome do EP que a gente lançou foi Primeiro e Último, e realmente foi o primeiro e último. Caramba. O Alquimia tem cara. músicas lá prontas que ninguém nunca ouviu. Putz, cara. Tem música aí que ninguém nunca ouviu, cara. E aí, o que aconteceu? Cada um foi para um lado, né? O Axel tá em Floripa, continua fazendo músicas boas, junto com o Amon que tá lá em Floripa. Aí o Alex, por enquanto, não lançou nada, mas eu sei que ele tá com músicas prontas ali, ele tá voltado muito à parte profissional e pessoal dele, que ele tá com filho. O Kiura faz um tempo que eu não falo, mas ele vem lançando algumas coisas. E eu também lancei um EP aí faz pouco tempo, né, em carreira solo. Legal, cara. E então, assim, cada um foi pro seu lado. E todo né? mundo continuou na música, né? Continua. Assim, na verdade, De alguma forma ou de outra continuou. que nem eu e o Alex, a gente tá mais voltado à parte de profissional, pessoal, família, né? Sim. Tanto que depois que eu lancei esse último EP aí, que foi em parceria com a Black Box, lá de Ribeirão, e a Camaleão, que fez a parte de clipe, eu tô com mais 7 músicas prontas, com o estúdio pago, e não fui gravar. Caramba. Tempo. Não tempo, cara. Por Nesse quê? tempo nasceu seu segundo filho ou não? Nasceu. Ah, Então, aí você imagina, né? Por que eu não fui gravar? Respondendo agora a pergunta. Empresa começando com 6 meses, filho com 9 meses, construindo casa, com o arquiteto Alisson Zaya. Obrigado. Mais uma coisa que você me ajudou, né? Obrigado. Cara, você puta que pariu. Sua esposa tá na faculdade também, né? Ela deu uma trancada agora, porque comecei a empresa, enfim. Até porque ela tava indo na faculdade e eu cuidava dos 2 filhos. entendi. Mas começou a exigir muito da gente por conta da empresa, né? E aí ela trancou, mas ano que vem, se Deus quiser, ela volta. Então, assim, tudo na vida é prioridade, né? Cara, eu amo rap. Tem uma parte dentro de mim aqui que chora porque eu não tô conseguindo fazer rap, cara, porque eu não tô conseguindo escrever. Tem uma galera querendo fazer som comigo e, cara, eu parece que eu tô recusando, mas não é, cara, eu não tô tendo tempo. Porque o tempo que eu tenho é tempo de colocar a cabeça em ordem, dar uma atenção pra minha família ali, e mesmo assim ainda não é o que eu queria, cara, sabe? Porque eu queria mais tempo com a minha família. Ô Gui, toda empresa, quando ela começa, É natural, eu entendo. natural, é um furacão na vida da pessoa, e aí ela esse furacão vai diminuindo, Exato, e a exato, pessoa tende a transformar esse furacão numa exato. brisa de verão. Sim. Eu penso exatamente dessa forma, por isso que eu tô voltado 100%, até porque eu sei que a hora que der uma estabilizada, eu vou voltar. Até porque assim, o voltar pro rap não é voltar, é ir lá e gravar. Sim. Tá pronto, irmão. O rap ele se tornou um hobby seu agora? Ou... Cara, nesse momento ele se tornou um hobby, mas que é um hobby que eu não tô executando, porque eu não tô tendo nem tempo de ouvir música, de escrever, E é uma parte que me desestressa, né? Por quê? Porque me dá uma liberdade ali de colocar o que eu quero na letra, porque eu que escrevo a letra. Certo. Teve uma música minha que se chama Pandemia, né? Que, cara, eu escrevi ela em 3 minutos. Caramba, velho. 3 minutos. Você tem a facilidade, então, de escrever. A facilidade e o dom que vem lá de cima. Tá certo. E isso tá no YouTube? Como que é? Tá no YouTube. Tem um Nós clipe podemos lá. colocar o link da Pode. música na descrição aqui? Pode, com certeza. Pra galera poder ouvir, né? Pode sim, inclusive tem um canal do YouTube, GHE Christensen, que é também o meu Instagram. E o Facebook. O problema Ó, eu vou facilitar pra vocês, ó. Vou facilitar. Imagina assim, ó.
A Cris tem R$100. Então, ó. A Cris tem 100. A Cris tem 100. Poxa, cara, agora A Cris tem 100. Cara, é assim, cara. É o jeito que eu falo, cara. E quando eu vou nos lugares que o pessoal falou, igual por exemplo, eu ultimamente eu tenho ido em alguns condomínios que a galera falou, fala seu nome, seu CPF. Falou, ó, meu nome é meio difícil, já vou te dar meu RG. Não, fala aí. Aí eu falo, a pessoa, nossa, é difícil. Porra, você acha que eu vou ficar brincando com um negócio desse? Já tô avisando. Pô, a Cris tem 100. Então, a Cris tem 100. Não é fácil, Que é isso? Vou começar a chamar ele assim só. A Cris tem 100. O mais fácil aqui, Guilherme. É verdade. Ô Gui, Caramba. a sua nova paixão agora é a Luma. É a Luma, cara. É a Luma. De onde veio esse nome, Luma? Luma, na verdade, assim, vou contar primeiro como que a gente chegou nesse nome, né? Eu comecei a pensar em nomes para a empresa, né? Porque não tinha nome, não tinha nada, né? Porque eu saí da Vivo e entrei numa empresa aqui de Araraquara do ramo de roupas, né? Para ser gerente comercial lá e cuidar de uma equipe de inside sales que tinha só mulheres, né? Fazia ligação e tal. Inclusive uma equipe muito boa, uma empresa muito boa também. E chegou um momento ali que eu estava com 2 meses de empresa e eu comecei a ler O Poder do Foco, um livro, que era focar na única coisa. O que é mais importante para você quando você acorda? Qual que é a única coisa que faz sentido para você no seu dia? Comecei a ler esse livro todo dia no meu horário de almoço. E lá era uma empresa muito organizada com horário, não podia usar meu celular pessoal em horário de trabalho. Então na hora do almoço eu parava para dar uma lida e isso começou a entrar na minha mente. Em dezembro eu já estava com a ideia. Aí fiquei janeiro, fevereiro nessa empresa. Aí chegou um domingo, eu virei para minha esposa e falei assim, tô cansado de construir para os outros. O que eu levei até agora? Nada. Eu acho que esse é o primeiro pensamento de qualquer pessoa que hoje é CLT, trabalha para alguém e quer construir o seu. Estou cansado de construir para Exato. pessoas. Parece que ela liga um disjuntor, né? Vira a chavinha, né? Mas isso Vira é um erro vira um chavinha. pouco, o que eu vejo? Isso é um erro um Realmente. pouco até das empresas. Muitas vezes você entra numa empresa e você vê que o perfil é sempre rotacionando. Aí às vezes o problema não está nas pessoas que estão saindo, entrando. É no perfil da empresa, porque se a empresa abraçasse mais, fosse meritocrata, tipo, dasse mais valor, é difícil da pessoa pensar assim. Eu falo de experiência própria. Perfeito. Principalmente nas empresas de telecomunicações. Não. É ou não é, Gui? Com certeza. Lidar com o público é muito certeza. Porque lida com o público de uma forma que, como posso falar, é um pouco agressivo até para algumas pessoas. É muito agressivo. No começo foi muito difícil pra mim. Como Muito que difícil. é ligar para as pessoas oferecendo alguma coisa? Porque você já passou por isso, né? Já, mas é que assim, eu comecei muito no... Muito não, comecei no porta a porta, Entendi. né? Cara, eu andava o dia inteiro Que debaixo é mais do sol. agressivo ainda. Nossa. Mais agressivo, andava o dia inteiro debaixo do sol. Tinha dia que eu comia um salgado e ia almoçar 2 horas Caramba. da tarde porque eu não tinha entregado o resultado. E eu tinha esse gerenciamento, porque eu poderia fazer meu almoço. Certo. A empresa me orientava. Parar e fazer. Mas Eu- você se cobrava. E eu me cobrava. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito em relação a isso. E no meu começo eu andava o dia inteiro numa rua de centro e não vendia nada. Caramba. E as pessoas Não vendia receptiva, não era agressiva? Muito agressiva. Mas por quê? Porque eu não me vestia bem, eu não conversava bem. Entendi. Qual que foi a pior situação assim, que você passou? Cara, a pior Esse situação porta a que eu passei foi ter entrado numa empresa e o cliente falar assim, porque eu tava de crachá, né? Certo. Você é da Vivo? Some da minha loja! Caramba. Aí eu parei, pensei e saí. Cara, eu fiquei uns 5 minutos Caramba. fora da loja pensando. Cara, isso não é pra mim. Não é pra mim. Até eu entender que isso não foi pro Guilherme pessoal Foi pro profissional. e pro Guilherme e foi pro Guilherme profissional que representa o nome, demorou. Caramba. Demorou. Foi uma agressão. É um choque, né? Foi uma agressão. Imagina você desde a... Mas não foi só essa Sim. vez, cara. Já teve vez de cliente me trancar lá, me apontar a arma pra resolver um problema. Sério? Tive que ligar pro gerente para resolver o problema sem vender nada, porque naquela época, para resolver um problema, a gente vendia alguma coisa. Certo. Cara, falando português, claro, venda casada. Sim. Ponto.
E aquele cara tava com problema com a operadora, nunca tinha me visto, e ele, cara, ó, enquanto você não resolver, você não sai daqui. Tipo assim, você responde pelo operador, então é você que eu vou... Tivemos que resolver o problema, graças a Deus não aconteceu nada. Mas, cara, é um negócio De louco. de louco, cara. De louco. É um mundo que não dá pra imaginar. Se eu ficar falando todos os problemas que eu já enfrentei aqui, nós vamos pegar o lenço e chorar, cara. Teve situações boas também? Desculpa. Teve. Qual foi a mais engraçada assim que você já passou? Cara, a mais engraçada foi quando eu resolvi um problema pra uma cliente, ela falou, vou te dar um presente, me deu um chuveiro. Sério? Como assim, cara? Um chuveiro, cara. Era uma loja de material de construção, cara. Eu nunca ganhei muita coisa assim de cliente, cara. Mas eu lembro muito bem desse dia que eu ganhei esse chuveiro, cara. Eu lembro que eu ganhei duas coisas de cliente. Uma eu ganhei um chuveiro e outra eu ganhei 50 conto. O 50 conto foi melhor. O chuveiro que é mais caro. Não, o chuveiro era bom? O chuveiro, cara, o chuveiro era bom, velho. E eu tava precisando de chuveiro. Olha isso. Você acredita, cara? Que bacana. Nossa, cara. Caramba, velho. Mas assim, é coisa de louco, né? É o extremo, né? Mas assim, chuveiro. ganhar alguma coisa mesmo de cliente nessa época que eu representei a Vivo, cara, muito difícil. Que loucura. Muito E difícil. eu quero falar da Luma. E assim, nós estamos passando, conversando, o papo tá uma delícia, Sim. né, André? Sim. Vamos O falar papo tá uma delícia, mas eu quero falar da Luma. Voltando na pergunta do Bob. Eu vou introduzir a Luma. Eu vou introduzir a Eu sou Luma. cliente da Luma, né? Vou tentar fazer uma introdução Sou boa. cliente da Luma. Vamos tentar fazer uma introdução boa para a Luma, para a história da Luma. No começo do século XIX, Samuel Morse Meu Deus. inventou o código Morse, que era o telegrama, na verdade. Você era pontos e traços. Foi a primeira vez que se comunicava de um lugar distante, através do código Morse. Depois, no final do século XIX, Graham Bell inventou o telefone. Ele inventou o telefone. E aí, logo um pouco depois, no Brasil, Dom Pedro I conseguiu, na verdade, liberou para um empresário chamado Charles. E esse empresário começou a explorar a telefonia no Brasil com 300 linhas no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o Brasil teve o telefone. Isso foi finalzinho do século XIX, começo do século XX. Nós nem pensávamos em estar vivo. Imagina, nem nossos avós estavam vivos. Depois, um grande marco também para a telefonia que eu me lembro foi a criação da Anatel, Anatel. que foi um órgão regulador. Claro que antes disso, toda guerra traz benfeitorias, não é só tragédia. Na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria na verdade, não foi na Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se muito a telefonia, porque os exércitos precisavam se comunicar, então tanto a Rússia quanto os Estados Unidos investiram muito em tecnologia na questão da telecomunicação. E não tão distante, se eu não me engano, foi 1997, a Anatel foi criada, que foi um órgão regulador de todas as empresas de telefonia no Brasil. E agora, em 2022, vem a Luma. Inovando. Inovando. Ele vai contar o que é a Luma. Exatamente. Então eu tentei fazer uma introdução com todos os pontos importantes da história, Que honra, da telecomunicação, Eu fiquei abismado. desde o Tudo século isso. XIX até agora, Cara. 4 meses tudo. para mostrar que a Luma vem agora, fazendo outro marco na história. O que é a Luma? Cara, só pra completar aí rapidinho, até ontem eu tava no MSN, cara. O único meio de comunicação era MSN, cara. ICQ. Bate-papo da UOL. Bate-papo da UOL. Moreno sedutor na sala. Cara, eu tenho um apelido nisso, mas eu não vou falar que não vou. Não, agora você começou moranguinho. Não era. Não era. O que é? Era pior, cara. Não, 25. Era pior, mas eu juro que eu não vou falar aqui. É você, Gui. Pode Então, falar. vamos lá, ó. Voltando na pergunta inicial, né? Por que Luma? Bom, chegamos a uma conclusão, minha esposa que deu o nome, tá? Por que Luma? Luca, meu filho, de 9 meses, e Maria Júlia, minha primeira filha, que está com 4 anos. Então ficou Luma, legal. né? Bacana. Já desde o nome já tem amor, Verdade. né? Então, cara, é um negócio que tá ali, Luma.
Pra mim, ali, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala Luma é os 2 filhos. Acorda de manhã já... Cara, eu tenho um propósito. Verdade. Pronto. Meu propósito é o quê? Ter os meus filhos bem, minha família bem, mas, entretanto, todavia, daqui pra cá eu tenho outros meios. Sim, Né? Então, falando aí a ideia da Luma, né? Por que eu idealizei a Luma, para vocês poderem entender? A Luma ela foi criada numa necessidade do mercado atual de telecomunicações. Qual que é a necessidade do mercado atual de telecomunicações? A operadora é o gigante de 50 metros e o consumidor é o Zaia de 1,70 m. Né? Não sei se é a sua altura. Quase assim. 1,65, né? Então o que acontece? 1,65. Aí também não, né, pô? Também que eu tô envelhecendo rápido, Eu acho que eu tô encolhendo. mesmo? Ah, não, 1,65 é o Theo que vem. olha, aqui. eu tinha 1,72, mas eu devo estar com 65, porque o que eu eu acho envelheci que- nesses últimos anos, né? Se a capacidade Nossa, pergole ele de jogar bola, tá fudido também. Então, e aí, o que começou a acontecer? Começou não, né? Já vem lá de trás. As operadoras fazem o que quer com o cliente. Então, o que acontece? O cliente não está feliz na Vivo, ele vai para Claro. Ah, não estou feliz na Claro, vai para TIM. Ah, não estou feliz na TIM, volta para Vivo. E aí vai. Um ciclo. Vai vencendo pelo cansaço. Né? Exato. Então, a idealização da Luma foi o quê? Conseguir atender pessoa física e jurídica. Então Certo. você já tem um know-how para isso também. Exato. Então, nós temos 3 vertentes dentro da empresa. A primeira é a consultoria de redução de custo. Certo. Consultoria de redução de custo eu posso fazer para o Bruno, para o Zaia, para o vizinho do Zaia, Já fez para o para mim. André, para o empresário, para o maior proprietário de Araraquara, o maior, Sim. enfim. Qualquer pessoa no mundo pode ter a consultoria, certo? No mundo eu acho que eu exagerei Físico um pouquinho, né? e jurídico. Físico e jurídico. Então, a consultoria de redução de custo, resumidamente, como que ela funciona? Nós vamos pegar tudo que o cliente tem de conta, independente da operadora, tá? Telefone fixo, celular, internet, televisão. Vamos pegar a última conta dele, por exemplo, tá? Pegamos a última conta dele, nós vamos avaliar se o que ele tem hoje é o melhor para ele ou não. E às vezes ele acha que é, mas não é. Usa o meu exemplo da Certo. internet lá de casa. Exato. No caso do André, por exemplo, ele tem uma operadora local, estava pagando 99, Isso. é isso, né? Isso, já faz um bom de tempo ainda. quantos megas? Eram 100 megas. 100 megas, 100 né? megas. Beleza. Então o André, por exemplo, no caso dele, ele tinha 99,99 por mês com 100 megas. A gente reduziu para 49,99 durante 6 meses. Sim. Passando para 300 megas, ele não tinha o roteador da operadora, foi Exatamente. habilitado o roteador da operadora, e depois de 6 meses ficaria R$ 79,99. Caramba. É. Certo? Então, como que a gente precifica, né, o valor nosso pela consultoria? A gente pega o valor que a gente gera de economia anual para o cliente e cobra 30%. Então, resumindo, se o cliente economizou R$1.000 por ano, ele vai pagar 300. E essa consultoria de redução de custo eu vou renovar ela a cada 12 meses. Por quê? Porque é a cada 12 meses que fica o valor e eu preciso renovar. Exatamente. Então a gente tem um controle dentro da nossa empresa, uma planilha, um sistema, tudo certinho, que vai apontar quando precisa renovar essa consultoria. E há todo um suporte em cima. Todo de um vocês. suporte. Hoje, dentro da nossa empresa, nós temos 4 colaboradores. A Bárbara, que ela cuida do suporte, interação com operadoras, / suporte pós-venda cliente. Certo. A Carolina, que cuida da parte suporte comercial / financeiro. O Guilherme, que é comercial, e o Alan, comercial. Tá? Então, nós estamos estruturados dessa forma. Tá? Bruno, eu tenho 5 contas hoje de internet. Hoje. 2 no centro, uma em casa, 2 no Arma. Notebook alugado. E o que mais que o Gui... Teve mais uma coisa que o Gui... 2 notebooks alugados. Primeira coisa que você fez pra mim foi devolver um note que eu não conseguia devolver. Foi. Porque tinha uma multa, você liga, o cara conta a história da carochinha, você se enrola e você não consegue devolver o notebook. A verdade é essa. O Caiano tá rachando ali. Aí ele veio, ele fez uma assessoria com todas as minhas contas. E aí ele abaixou. Tinha um problema em casa com o modem também, que no meu quarto, de repente, teve que trocar o modem.
uma operadora aí, não vou falar, nacional. Uma ótima operadora. Uma excelente operadora nacional. Excelente. E aí a Adoro operadora cancelar ela. foi lá e a operadora mais chata do Brasil em relação à ligação. Muito chato. É a mais chata, ela te liga insistentemente 3, 4, 5 vezes por dia, você não atendendo, liga para a esposa. Então são 8 ligações por dia para sua família, para poder falar que de repente atrasou 1 hora o pagamento do boleto. Por isso que tem o nome Perturbe, depois você se cadastra. Não, já me cadastrei. Dica do Gui também, Foi não me perturbe, orientação do Gui. Aí, não chegava a Netflix, de repente eles tiveram que trocar o modem. Tá passando aí para trocar o modem, tá dando uma atualização nos modems. Tá bom. Atualiza, quando você atualiza, é para melhor, não é? E de repente... E nessa operadora é o contrário. É o contrário, cara. Pior. E aí troquei o modem e no meu quarto Pior, cara. não pegava mais Netflix. Então ficou a TV lá, sem o Netflix. Eu, particularmente, não assisto rede aberta na televisão. Então em casa nunca teve. Faz mais de 15 anos que eu não assisto rede aberta. Então eu escolho o que eu quero assistir, um podcast bacana no YouTube, um vídeo legal. Tem essa liberdade. Eu tenho a liberdade e eu me recuso a assistir TV aberta hoje no Brasil. Simplesmente não vou entrar em detalhes. Eu só ligo pra assistir jogo. Nem jogo eu tô assistindo, não assisto. Mas aí é meu. Aí o que acontece? Não tava pegando Netflix no meu quarto. E aí até teve uma briga em casa uma hora, uma discussão. Pô, mas você não resolveu isso ainda? Como que vai resolver? Como que vai fazer? E agora eu vou resolver, cara. Eu peguei o telefone e não resolvi nada. Porque você nem conseguiu falar com a atendente, Não, né? você Foi não consegue, vencido não sei no o quê, cansaço. rapaz. Tenta você então. Não, eu também não consegui. Porra, velho. Aí quem conseguiu resolver? O Gui. O Gui. O Gui, O Gui como resolveu, que é falar cara. com a operadora? É chato mesmo? Como que é? Cara, eu... Sabe por quê? Porque eu vivo pra isso. Verdade. Não, porque imagina a gente Quando tem que falar uma vez ou nunca. Agora quando ele tem eu que falar comecei- por todo mundo. Exato. Verdade. Quando eu comecei a empresa, sozinho, né, que foi o que o Zaya falou lá no começo, lá na salinha ali e tal, cara, eu cabeceava, chutava, defendia, fazia o gol, marcava falta, impedimento, etc. E para eu conseguir finalizar o negócio, eu tinha que passar pela operadora. Tratar com a operadora não é um bicho de 7 cabeças, mas Tem que tem ter que ter os caminhos. paciência. Tem que ter paciência, cara. Se você for uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que não consegue esperar, você não vai conseguir. Você tem que ter paciência. Mas não é uma paciência de ficar ali no mudo o tempo todo. É uma paciência de poder ouvir a moça do telemarketing que tem que fazer o trabalho dela. Ela tem que falar. Não se ela com o exatar. filho dela do lado porque ela tá em home office. Cara, é muita coisa envolvida. Entendeu? É muita coisa envolvida. Teve uma vez que eu estava na central de atendimento da operadora, ela falou assim, senhor cliente, só um minutinho. Eu preciso acalmar meu filho. E o filho chorando. Eu falei, não, sem problema. Você resolvendo meu problema, fica aqui até amanhã. É porque eu tinha que, né, Tinha que resolver. fazer o meu papel ali. Porque quando eu entro em contato com a operadora, tem que ser o personagem. Sim. Quem é o personagem? O fulano cliente. Que me deu autorização para tratar. Ponto. Então, assim, tratar com operadora, para quem não tem conhecimento, para quem não tem know-how, é difícil, porque ligação cai, transfere para um, transfere para outro, e demora na ligação, na hora que você vai ver não resolveu nada. Porque o pior de tudo é você imaginar que depois de 1 hora que você ficou na linha, que deu tudo certo. É aí que vocês estão enganados, sabe por quê? Porque depois de 2 dias eu tenho que ligar para confirmar se deu certo. Porque muitas das vezes não dá certo. ligar, falar e deixar Entendeu? Muitas das vezes não dá certo. Entendeu? Então, por isso que a estrutura da Luma hoje ela é importante. Porque eu vou prometer para o cliente? Vou. Só que eu vou honrar o que eu vou entregar. Certo. Então, esses 30%, se for ver, sai barato. Por quê? Sim. Porque eu vou entregar o que eu estou prometendo. Eu atendi um cliente em Ribeirão, sexta-feira passada, que ele não estava conseguindo fazer uma portabilidade de uma linha de telefone fixo, tirando o nome do pai dele e jogando para o CNPJ. E ele me procurou porque eu joguei no Stories lá uma situação do marketing da empresa e ele falou, me chama amanhã. Chamei ele. Aí consegui atender. Sexta-feira eu fui lá cobrar ele. Cobrei R$200 para fazer o trabalho. Ele virou para mim na sexta-feira e falou assim, cara, foi os R$200 mais baratos que eu já paguei na minha vida. Tempo, né? O tempo da pessoa também, toda a dificuldade. Não, Então, o assim, estresse. É. Assim, parece que eles são uma máquina de estresse. É uma máquina de Eles estresse. vão testando. Né? Tem Eles um vão te termômetro. testando. E aí você xinga, parece.
Não adianta. Piora. É um ponto que eu ia levantar, exemplo. Você xinga, só que a gente tem que levantar que a gente está estressado de um lado e a pessoa tá ouvindo um xingamento de quantas pessoas atendiam num dia? Nossa, Centenas? centenas. Então, Aí você pesa os dois lados, entendeu? Verdade. Eu perguntei pro Alan nos corredores, falei, cara, qual que é o segredo? Porque isso é chato pra caramba, né? Paciência. Aí ele falou assim pra mim, educação. 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 E eu já trabalhei com pessoas que quando ligam na operadora querem dar carteirada no atendente. Cara, é pior. Nossa. Sabe por quê? Porque o atendente ele pode fazer pirracinha e fazer alguma coisa muito pior da situação. Você ligou para resolver e vai sair com alguma coisa pior. Dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Eu peguei um cliente em Matão esses dias, né? Que ele ligou na operadora. Ele falou, liguei lá para cancelar um O que produto. dá pra fazer é acender as luzes. Beleza, você tem protocolo? Não tem. Protocolo é a defesa do consumidor com a operadora. Certo. Não tem. Aí fui verificar, conta do cara dobrou o valor. Que isso? Cadê o protocolo? Não tem. Caramba. Tem solução? Tem. A Luma tem. O cliente não. Arrasta pra cima e vem pra lá. Hashtag. Hashtag arrasta pra cima. Então assim, ó, o ponto da Luma, né? Cara, o céu é o limite. Eu vou pegar um caso do cliente, independente do caso que for, eu vou mergulhar no caso dele, igual um cliente falou pra mim, ô Guilherme, vocês são igual advogado, né? Vocês vão resolver e ganhar a causa. Eu falei, exato, vamos ganhar a causa. Né? E a pessoa economiza tempo, estresse. Exato, então assim, é um negócio estressante, é um negócio massivo, o cara tem que ter estômago, por quê? Porque do nada, por exemplo, se eu pegar meu celular ali agora, vai ter cliente mandando mensagem, ô Guilherme, não chegou a conta, ô Guilherme, parou de funcionar a internet, ô Guilherme, pipipi, papapá. Cara, eu tô brincando aqui, mas eu resolvo, Sim. entendeu? Eu resolvo. Por quê? Porque eu sei que a dor do meu cliente, se eu resolver, por trás dele, quantos contatos tem? Nossa, muitos. Muitos. Entendeu? E quando o cliente me procura que ele está sem internet ou que parou de funcionar alguma coisa, cara, eu paro tudo. Sabe por quê? Porque hoje uma empresa sem internet não trabalha. Não mesmo. Ô Gui, como que eu te indico? Como que você me diz? Como que eu te indico? Fala pra gente como que eu chego pra um... Pô, como que é a Pessoa indicação? física ou jurídica? Não, como que eu indico? A pessoa reclamou, eu falo, não, como que é essa indicação? Tá. Primeiro, tem a indicação para quem quer economizar e tem a indicação para quem quer resolver problema, certo? Então tá, indicação para quem quer resolver problema. O cara chegou e falou, Zaya, cara, tô com um problema na internet lá, tá caindo toda hora. Cara, é o seguinte, eu conheço uma empresa que presta consultoria em telecom, que ele defende o consumidor com a operadora. Então ele vai te dar dois caminhos. Primeiro, resolver o problema com a sua operadora atual, se não resolver, ele joga para outra. Ponto. Legal. Certo? Agora o cara que quer economizar. Tô pagando muito caro, preciso mudar de operadora, não tô satisfeito, todo dia alguém fica me ligando para mudar meu plano, não sei o que, mas não confio em ninguém por telefone. É o seguinte, eu tenho uma empresa que cuida disso, ela faz reduções de custo até 60% do valor que você paga atualmente. Legal. Chama ele que ele te passa o orçamento. Não tem custo o orçamento, tá? E aí o cliente manda a última conta, a gente faz a análise. Você apresenta com números, né? Com números. A gente manda a proposta, tudo certinho. Mas assim, quase todo cliente que a gente pega tem problema. Tem problema. Por quê? Porque eu vou começar a aprofundar, eu vou pôr o dedo na ferida do cara. Beleza, essa conta sua aqui tem telefone, internet e televisão. A televisão, você usa? Acho que hoje em dia é muito difícil. A internet, a velocidade que você tem, para quantas pessoas é? Quantas pessoas usam telefone, celular, televisão, computador na sua casa? Pela resposta eu já sei dizer se a velocidade é boa ou não. Telefone fixo, o senhor utiliza? Se for em residência, quem usa fixo hoje? Só o pessoal mais velho. Mais antigo. Os mais novos só tem porque a operadora impõe. Porque tá no plano, vai ficar Para mais fechar barato. um plano X, você precisa ter. Isso. Cara, isso aí é venda casada. Né? Então, Telefone fixo, hoje, eu não consigo entender o porquê que uma pessoa física, Uhum. claro, empresa às vezes eu entendo que precisa. Por que tem? Sim.
Eu não consigo entender como que uma Dois pessoa motivos. tem um telefone fixo. Para que serve? Para o banco ligar? 2 motivos. Para concessionária ligar? Nenhum desses. 2 motivos. Primeiro, o cara não consegue cancelar, que a operadora jogou goela abaixo. E segundo, porque ele tem uma mãe que não sabe mexer no celular e liga no fixo. Verdade, Ou o pai. verdade. Rapaz, eu tenho 2 avós. As 2 têm 86. Ou a avó. As 2. Já usa celular? As 2 têm celular, tem zap, as Não é 2 porque ligam. Você é arquiteto. você é Eu arquiteto. tenho que brigar com a minha avó para ela não ligar pelo zap, porque ela liga pelo zap. Pra parar de mandar figurinha. E a ligação do bom dia com o galinho lá, Jesus te ama, aquelas Mas todo coisas. dia tem uma figurinha de bom dia. Todo dia. Diferente, Padrão. Uma delícia, uma No delícia. fixo não dá pra Não, é fazer gostoso. isso. Da minha avó é gostoso. Você tem que ensinar ela a fazer figurinha, pegar umas fotos suas antigas de desenho fazer meme e fazer umas e tal. figurinhas suas. E esses dias ela trocou de celular, pegou um grandão, um tijolão, só que totalmente touch. Caramba. O dela não era. Nem o totalmente seu é touch. assim. Nem o meu é É um tablet. É um tablet, um tijolão assim. E aí ela mandou uma mensagem, depois mandou uma voz. Ô, desculpa, é que tá muito difícil pra avó entender esse celular, não. Pô, tá ótimo, vó, tá ótimo. Tá ótimo. Tem amigo meu que tem metade da cidade que não consegue. Ele fica com o dedo na frente. Ou É, com a o rosto câmera ao aqui, ó. contrário, tadinho. Olha, mas elas são fera, viu? Participa de grupo, participa de tudo. É uma inserção. Assim, tem algumas situações, por exemplo, que eu pego que o pessoal que me procura normalmente ou é filho, ou é sobrinho, alguma coisa. E, cara, eu escuto muito o pessoal falando, olha, eu não consigo tirar o fixo porque eles estão acostumados, não tem celular, não consigo tirar a televisão porque eles estão acostumados com televisão. Então, assim, é uma cultura, né? A nossa faixa etária aqui, o pessoal complicado, mais né? novo evoluiu, né? A minha sogra é de Minas e ela passa, a cada 30 dias, ela passa uns 15 dias em casa, ela vem visitar os netos e tal. Só que em casa não tem Globo. E ela gosta. Não tem a novela. Não sei nem que novela que tá passando aí. Não sei. Pantanal, Mato Grosso, alguma coisa Pantanal, assim. o pessoal tá falando que Aí, é Pantanal. e aí assim, tadinha, ela não tem o que fazer à noite. Ela não tem aquela rotininha dela de assistir cultura, a Faz uma capacitação de smartphone pra ela, cara. 15 dias. Não, mas não pode, você não pode dar muito conforto pra sogra. Porque aí fica muito tempo. Já tá ficando 15 a cada 30. Se tiver a novela, E aí, se tiver novela, fudeu, cara. Tadinha, né? Mas Sogra, vou te falar um negócio, a gente tem uma consultoria específica pra sogra. Ah, é? Dá pra fazer. Dá pra cancelar. Mas dá pra fazer aquele. Dá pra mudar de operador, jogar pra casa do cunhado? Dá. Aí Dá. o que a gente faz? Por exemplo, a hora que você tiver enjoado dela, você me fala, ó, ela mora na cidade tal, endereço tal. Eu vou puxar o mapa de cobertura da operadora, nós porta ela pra uma operadora que não dá pra ela falar. Eu vou fazer uma portabilidade pra casa do meu cunhado. Isso, dá pra fazer isso. Poxa, é uma também. boa também, né? Ou se você quiser também dá pra trocar a titularidade. Não, tadinha, eu tô brincando, eu adoro minha sogra, pelo amor de Deus. Ela vai em casa, é muito gostoso. É que ela sofre mesmo, porque ela. Mas ela. E aí o que ela faz? Ela fica no celular. Ela fica no Ela fica, ela pega o Wi-Fi, qual que é a senha? Põe a Wi-Fi e fica lá Legal. curtindo o Facebook, curtindo as fotos dos sobrinhos, da família. Mas é gostoso. A internet, ela aproxima as pessoas. Eu sou muito contra a pessoa ficar o tempo todo no Instagram e vivendo a vida no Instagram. Sim. Eu acho que isso tem que tomar muito cuidado, principalmente os jovens de hoje. Se eles fizerem e não postarem, é como se eles não tivessem feito. Isso é muito tá perigoso, vivendo, né? Não tá vivendo. Não tá vivendo. Nossa, eu não tirei a foto. Poxa, mas você não viveu, não É igual curtiu. academia, né? É igual academia. Você foi, Tá não postou. Se não postou, não fez. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio, né? O que você está passando e para quem você está passando. Exato. Verdade. Quando, assim que o Theo nasceu, eu conversei muito com a Ju sobre isso. Eu sou uma figura um pouco mais pública, eu não queria que a vida do meu filho tivesse sendo assistida por 3, 4, 5 mil pessoas. Não queria, então eu falei, vamos fazer um Instagram dele? Então meu filho tem certinho. Instagram 10 dias antes de nascer. Eu fiz um Instagram dele e ele tem 50 pessoas. Só assiste quem? Quem assiste é quem é a família, os amigos muito próximos, quem quer assistir ele. Então eu não coloco nada do Theo na rede social. Então assim, voltando ao que a gente estava falando, eu não acho bacana viver nas redes sociais. Porém,
aproxima. Eu consigo conversar com uma tia que está longe, eu consigo conversar com a minha sogra que está em Minas, então eu consigo, e tem que funcionar, né, Gui? Verdade. Tem que funcionar. Tem que funcionar, a gente que joga jogo, eu gosto de jogar um jogo online, o André gosta, o Brunão gosta, Tem que funcionar. aí tá no meio da partida, Começa a dar lag. a internet oscila, você cai Cai a internet, aí você demora para voltar, o que era diversão, porque ninguém é profissional de nada. Vira frustração. O que era uma diversão, então assim, se as pessoas pararem para pensar que é muito importante um serviço de qualidade, tanto para o trabalho quanto para a residência, elas têm que procurar um profissional como o Guilherme, da Luma, para poder tratar e melhorar os seus planos, as condições que está inserido esse plano, se funciona economicamente também, né, Gui? Sim. Até porque, assim, tem muito cliente que a gente analisa aí que acha, por exemplo, minha conta tá boa, né? Eu tenho tantos mega, eu tô pagando tanto. É aquele cliente acomodado, né? Pô, tá funcionando, né? Tá legal. E a hora que a gente vai avaliar, que a gente passa a proposta, a pessoa não acredita. Ô Gui, Porque cara, muda muito. eu tenho uma tia que mora lá em Vila Velha, alguma coisa assim, lá pro lado do Goiás. Certo. Anápolis, aqueles lados lá. E ela não tem escolaridade que tem gente, ela não consegue falar com uma operadora X para conseguir um plano. Você consegue resolver isso também? Tranquilo. Pô, legal, depois a gente vai, Tranquilo. depois das câmeras a gente vai Até conversar porque, sobre assim, isso também. voltando na parte da vertente, né, a parte da redução de custo é para quem já tem, né? Certo. Os produtos, a gente vai fazer redução de custo, vai melhorar a qualidade. Aí entra na segunda vertente da empresa a consultoria mensal, que é só para a empresa. Legal. Que a gente faz a gestão completa da empresa. Análise de conta, auditoria de conta, reparo técnico com as operadoras, solicitações, segunda via de conta, cadastro, né? E aí a terceira frente já entra nessa parte, que é o quê? A venda de produtos de operadoras. Legal, bacana. Né? Por exemplo, venda da Vivo Móvel CPF, Vivo Fibra CPF, Vivo Fibra CNPJ, Vivo Fibra Móvel. Todas as operadoras a gente consegue atender o cliente. E ela mora num local de difícil acesso. Isso daí é tranquilo também, conseguir uma qualidade. Nós vamos pesquisar de acordo com o endereço do cliente, o perfil do cliente, a necessidade, o que é melhor para ele. Perfeito. Entendeu? Legal. Então assim, mas aqui eu quero a Vivo. Bom, primeiro eu preciso entender se tem viabilidade, se tem como atender o cliente. O dela vai ser mais móvel mesmo, né? Então tem que ver se tem cobertura móvel, que aí a gente puxa lá pelo mapa de cobertura de sinal, a gente consegue entender qual é a operadora que funciona melhor lá. Bacana. Entendeu? Dá para fazer uma análise. O Gui, tem uma pergunta que não sei se... Eu fico imaginando esse lance da cobertura. O pessoal da área rural, eles sofrem com cobertura? Pra caralho. Porque é o seguinte, na área rural, as operadoras elas não fizeram uma expansão tão grande, né? Igual fizeram na área urbana, que a gente fala que são as antenas, as herbes, né? Mas a rádio, né? Que chega E aí o que acontece? A maioria dos lugares rurais que funciona é Vivo Móvel. Entendi. Maioria. TIM, claro, funciona muito pouco. Só que mesmo assim, quando é uma propriedade rural, o cara precisa colocar uma câmera. Sim. Né? O cara tem lá a família que vai de final de semana lá para ver Netflix, para ver não sei o que. Ou seja, ele precisa ter uma internet boa. Às vezes ele tá num ponto turístico, né? Porque Exato. as câmeras são muito usadas nas fazendas. Então, e aí, nesse ponto, a gente entra com o quê? As internets rurais. Tem 3, 4 ali que a gente consegue verificar qual que melhor atende o cliente. Tem internet rural, que eu acho que vocês nem sabiam. Ela limita o acesso do cliente, ele não pode usar a internet da meia-noite às 6 da manhã. Caramba. Ou seja, eu tô lá bêbado no final de semana, quero ficar no WhatsApp zoando os amigos, os brother, depois da meia-noite eu não tenho acesso. É o contrário da antiga discada, que era só da meia-noite às 6 da manhã. Ué, só fazer um combo. Coloca a Entendeu, escada cara? e coloca a rural, pô. Caramba. Você vê, cara. Então, assim, tem que ter um conhecimento até para escolher a internet rural, cara. Caramba. Você acredita?
E uma certa dificuldade também. Isso vai por região também, né? Por região, porque a mesma que atende o interior aqui de Araraquara, por exemplo, São Paulo, não atende lá perto de São Paulo, por exemplo. Aí a gente tem que fazer um estudo na região para ver quem atende o quê. Ô Gui, Entendeu? falando em região, qual a região que você atende hoje? A região que eu atendo hoje, Qual é o seu limite? Ribeirão, São Carlos, Matão e Araraquara. Só que assim, apareceu um cliente lá de São Paulo, tô atendendo. Não vou lá, mas vou atender remoto. Legal. Tenho cliente de Goiás, tenho cliente de Minas, tenho cliente de São Paulo. Agora vai ter do Goiás, né? Então, exato. Então assim, Tem que resolver lá, pô. Colocar e a mão tudo na por jogada. indicação, tá? É, o Nenhum famoso eu prospectei. boca a boca, né? É, nenhum eu prospectei. Ô Gui, assim, você que faz comercial e você já veio da telecomunicação, depois que você abriu sua empresa, isso que você oferece é novo. Sua empresa, o que ela oferece, essa consultoria é nova. Algumas partes já existiam Tá. e o principal que a gente tem é novo. Mas o engraçado é que eu nunca ouvi falar. O que é o novo? O que é o novo? A consultoria de redução de custo para pessoa física e jurídica. Eu pergunto, Esse é novo. Eu pergunto se é novo porque assim, você sentiu que há um preconceito na hora que você chega no cliente. Por quê? Você chega no cliente e fala, tá tentando me vender mais alguma coisa. Vai ganhar dinheiro em alguma coisa. Então, você sentiu isso daí? Eu particularmente não, porque eu tenho domínio do produto. Tem muito tempo, né? Exato. Mas pessoas parceiras da minha empresa têm uma certa dificuldade de vender o produto. Isso. Por quê? Porque, cara, o produto é muito bom. Sim. Então quando você chega pro cara e fala assim, eu vou te dar desconto, o que ele vai te falar? Cara, não é possível, você tá brincando com a minha cara. Que operadora que vai me dar desconto? Aí é onde eu tenho que mostrar pro cliente que eu não sou uma operadora. Exatamente. Eu represento o consumidor e a empresa com as operadoras. Então assim, por ser, igual o André falou, um produto novo no mercado, cara, tem gente que trabalha no ramo de telecom que não entendeu o que eu faço ainda. Verdade. Sério, cara. Esses dias teve uma pessoa que tava falando com o Alan por telefone e falou, vocês vendem plano aí de operadora. Cara, que é isso? Cara, eu vendo plano de operadora, eu dou desconto, eu faço consultoria, eu cuido do cliente, eu dou pós-venda, eu abro a Anatel, eu faço ouvidoria. Cara, eu faço tudo. Caramba. A minha empresa, né? Não o Guilherme, mas a empresa é um Ctrl+C, Ctrl+V do Guilherme. Então, assim, a Luma, eu acredito que ela vai conseguir ser vista no mercado de fato depois de 1 ano mais ou menos de empresa. Mais ou menos, tá? A gente tem muito ainda para consolidar no mercado. O que a gente precisa, que é os próximos passos? Abrir um escritório em Ribeirão, abrir um escritório em São Carlos, abrir um escritório em Matão e começar a dominar a região. Sim. Aí nós vamos começar a crescer o nome e o segmento que a gente está atuando. Porque, Legal, cara. E igual você além falou. das séries, assim, além das cidades, em questão de serviço, vocês pretendem crescer em serviço? Sim. Nas telecomunicações? O que Sim. vocês podem falar? Eu posso. É. Telecomunicações, ela tá linkada com o quê? Informática e TI. Correto? Sim. Por quê? Porque um depende do outro, né? Então, assim, algo que eu quero e que eu acredito que não pode demorar muito é ter uma área de TI dentro da minha empresa. Por quê? Porque eu atendo clientes que às vezes precisa formatar computador, precisa mexer na rede, precisa isso, precisa aquilo. Tenho parceiros que são profissionais de TI que cuidam dos meus clientes. É uma ramificação, né? Isso, só que eu quero ter dentro da minha empresa esse segmento. Por quê? Porque o cliente que eu atender, que ele fala, Guilherme, eu tô precisando formatar aquele computador. Beleza, o fulano que trabalha comigo no departamento de TI vai te procurar, te passar o orçamento, nós vamos te atender nisso aí também. Ou seja, eu quero pegar o cliente de modo geral, Para não certo? precisar terceirizar. Para não precisar terceirizar. Então, lá na frente, pode ser que a Luma seja uma empresa de telecom, consultoria, uma empresa de TI, uma empresa de marketing e talvez uma empresa de capacitação comercial. Não sei, mas é algo que está dentro da minha cabeça, entendeu? Por quê? Porque eu ultimamente, não só eu, como as pessoas da Luma, a gente vem sendo sondado
por outras empresas para trabalhar para eles representando produtos. Entendeu? Quem sabe amanhã depois virar o Grupo Luma. Né? Opa. Exato. Igual a Algar Telecom, por exemplo. A Algar Telecom ela não é só telecomunicações, ela tem várias vertentes, vários segmentos dentro e é uma operadora brasileira. Legal. Algar. Legal. O Gui, desejamos a você uma boa sorte. Muito Que obrigado. seus sonhos se realizem. E infelizmente o papo está muito bom, mas nós estamos encerrando por É aqui. isso. Vamos brindar. Tamo junto. E que tudo dê Ó, certo. eu vou brindar com na um copo Luma. d'água, porque- Eu também, então vamos de água, vai. Obrigadão, Gui. Em homenagem ao André. Tamo junto. Sucesso a Zcast. Sucesso. Vamos nessa.